Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Obrigado mais uma vez por estarem aqui no meu canal, Júlio Abode. Hoje será um prazer falar com vocês sobre o tema Free Sitting, ou seja, assento liberado que está sendo implementado nas empresas. Também pode ser chamado de espaço aberto. Bem, antes de começar o tema, gostaria de convidá-los para dar uma olhada no meu site, que é o www.estrategiasdecompras.com.br. Qualquer ajuda que a sua empresa possa precisar, suporte, estarei à disposição para atendê-los. O tema de free sitting, ou espaço aberto, assento liberado, ele é bastante polêmico. E é uma transição que nós estamos vivenciando, onde todas as empresas estão mudando para esta forma de, vamos dizer, essa formatação dos novos escritórios. E é um caminho, na minha visão, sem volta. Porque hoje, com as redes sociais, a tendência é que as empresas cada vez mais tenham seus funcionários trabalhando em home office, se não na sua totalidade, na sua parcialidade, e melhorando a qualidade de vida de seus colaboradores. Porém, eu gostaria de deixar aqui, de acordo com algumas experiências que eu tive nessas implementações, que existem acertos e erros. Se você vai implementar na sua empresa, vale a pena fazer um checklist para checar se você está olhando todos esses pontos. Primeiro, para começar o projeto, esse projeto geralmente ele tem um objetivo comum, que é melhorar a integração, mas ele tem um princípio básico, é aumentar o saving das empresas, reduzir metros quadrados que hoje existem nas empresas. Então, se você vai implementar um sistema de assento livre ou um sistema de espaço aberto, que seria mais ou menos a mesma metodologia de formatação de escritórios, é importante você fazer um estudo bem detalhado para que você tenha savings. Existem empresas que estão mudando prédios que eram de 10, 15, 18 andares e hoje estão trabalhando com 2, 3, 4 andares. Então, isto é possível sim, mas vamos aqui algumas recomendações de acertos e erros. Primeira coisa, antes de começar o projeto, eu recomendo que esse projeto seja liderado pela diretoria de recursos humanos. Por quê? Porque envolve mudança de comportamentos e a diretoria de recursos humanos é aquela que vai estar envolvida, vai estar junto com a presidência, vai estar junto com o board da empresa para discutir o tema e a sua construção. Então é muito importante montar grupo de trabalho envolvendo todas as áreas da sua empresa. Todas precisam ser envolvidas, porque cada área tem um detalhe que não pode ser esquecido e depois de implementar não tem volta. Então eu recomendo convidar as secretárias dos departamentos. Aquelas empresas que ainda têm, são pessoas bastante interessantes estar convidando para fazer parte do projeto, porque elas conhecem o dia a dia de toda a equipe do seu departamento. Tá ok? Então vamos lá. Vou aqui passar alguns pontos de acertos e erros, para a gente estar lembrando. Primeira coisa, se você for fazer o assento livre, você precisa lembrar o seguinte, as pessoas vão ter que tirar as coisas da mesa. Ou seja, não vai ter mais nada, é mesa limpa. Eu chego, eu sento onde tiver espaço. Então, coisas que você não pode esquecer. A pessoa tem que ter um pequeno armário para guardar itens pessoais que ela ocupa no dia a dia, porque ela não vai poder deixar em cima da mesa. Por exemplo, laptop, calculadoras e outros materiais que sejam necessários para o seu dia a dia. E esses armários, eles devem estar próximos às mesas disponíveis para sentar. Então, primeiro ponto, não comece a fazer o assento livre sem ter um local para que as pessoas tenham onde colocar os itens pessoais. O que vai acontecer? Quando você for começar a fazer esse projeto, vai ter muito paradigma, porque tem pessoas muito conservadoras, principalmente os funcionários mais velhos, e não vou falar que estão errados, que geralmente tem um carinho na sua sala, onde tem troféus, tem diplomas que recebeu da empresa durante a jornada de trabalho, e para a pessoa se desprender disso não é fácil. E também vale muito a pena pensar um pouco o que fazer com todos esses materiais,
Porque a partir do momento que você tem que se desligar de tudo que tinha na sua mesa, lembra que vai sobrar um monte de coisa. O que fazer com isso? Eu vou pegar aqui alguns exemplos de coisas que a gente observou. Quando nós aplicamos essa metodologia, muitas pessoas hoje não usam mais calculadora. E a empresa tinha muita calculadora. Então, no dia de arrumar a caixinha, as pessoas foram colocando no canto. Apareceu um monte de calculadora. Coisas que se utilizava há pouco tempo e hoje não usa mais, máquinas fotográficas, principalmente pessoal de marketing, de desenvolvimento, ou também chamamos de R&D, tirava muitas fotos de amostras de mercado. Hoje vai tudo nos celulares. Então, sobrou também um monte de máquinas fotográficas. E não é aí, é só vocês verem o que tem na mesa de vocês, e tem muita coisa que cada um tem na sua mesa e não era necessário. Por exemplo, grampeador, furador de papel, e aí vem uma infinidade de coisas. Então, recomendação é que tenha um canto para ter esses materiais de escritório. Por andar ou por área, é importantíssimo. E tem que ter já definido quem é que vai ser responsável de abastecer. Porque uma vez que se torna um assento livre, aí fica a secretária do departamento A ou da B, ou não vai ter mais secretário, é secretária compartilhada, aí começa aquele estresse. Então é importantíssimo ver onde vai ficar o xerox, onde vão ficar os materiais de escritório básicos necessários para o dia a dia. E vem coisas aí que a gente precisa e não pode esquecer, que são características específicas de cada departamento. Por exemplo, departamento jurídico tem um monte de contrato que não pode jogar fora, precisa de armário. As áreas de desenvolvimento têm materiais de testes. Aonde vai colocar? A equipe de marketing tem amostragens, displays, tem um monte de coisa que não dá para você desprezar. Então, você precisa antes, por isso que é importante montar um projeto, para você estudar tudo que há necessidade de ter espaços para essa nova forma de trabalhar. Outra coisa importante também, vamos lembrar que existem funcionários que trazem sua refeição de casa. Então, é importante você ter uma cozinha com uma geladeira compartilhada, onde as pessoas possam deixar ali seus produtos. Só que vai acontecer lá na frente. Um traz um iogurte, outro traz uma água, outro traz e marca o nome. Só que as pessoas, uma vez que vão começar, às vezes, a trabalhar home office, deixa aquilo lá e começa a estragar. Então, você tem que criar regras. Por exemplo, toda sexta-feira, produto que está na geladeirinha vai jogar tudo fora, não pode ficar guardado. Tem que criar algumas regras, porque senão fica tudo sem dono. Outra coisa, se você vai reduzir espaço, você tem que implementar o home office. E aí vem um ponto que você precisa pensar com muita cautela. Se você deixar livre, gera um estresse tremendo. Por quê? Ninguém vai querer trabalhar, todo mundo vai querer fazer home office de segunda-feira e sexta-feira. A escritório fica cheio de lugar ocioso na segunda e na sexta. Aí terça, quarta e quinta lota. E se você não colocar assentos para todos os funcionários, porque se você vai reduzir de 18 andares para 3, significa um exemplo, tá? Que muitas vezes você vai ter espaço apenas para 60% da equipe. E se todo mundo vier trabalhar no mesmo dia, não tem onde sentar, gera um caos. É uma tragédia. Então tem que ser super bem organizado. Quem vem quando, para você poder definir. Existem empresas também, quando fazem a implementação, elas definem áreas onde vai ficar, por exemplo, departamento de finanças, área onde vai ficar departamento de desenvolvimento, logística, etc. Eu acho legal, mas tem empresas que deixam totalmente livre e aí começa a gerar um pouco de confusão. Por exemplo, tem 3 andares da empresa, você chega, um vai para o 5º, outro vai para o 6º, outro vai para o 7º da sua equipe. E a hora que você quer falar com eles, aí não tem mais telefone na mesa. Então é outra coisa que você tem que preparar. Todo o sistema de informática e telefonia tem que estar tudo conectado aos seus equipamentos, aqui no caso do laptop, porque a pessoa vai sentar e vai simplesmente plugar e vai poder conversar. Não se esqueçam, fone de ouvido, quando tiver espaço aberto, não funciona. Tem que ser aquele que bloqueia a entrada de som externo com o microfone, porque senão qualquer pessoa que conversa ao seu lado, se você estiver fazendo uma conferência, vai atrapalhar,
principalmente se você trabalhar com outros idiomas, você vai ficar altamente incomodado. Então é importantíssimo ter aquele fone que bloqueia totalmente o som. Outra coisa também, fatores são importantes. Precisa ter salas fechadas com ar-condicionado, não se esqueça isso, para execução de conference call, é bastante importante. É importante ter salas de reuniões disponíveis para as reuniões que sejam mais confidenciais, fazer dentro dessas salas fechadas. Pontos que eu já vi também, empresas que fazem essa metodologia, devido à transparência, faz tudo vidro aberto. Então, quando você tem um lançamento de um produto, um tema confidencial, de repente você tem que fazer uma reestruturação na sua empresa, aí gera aquela correria, tendo que comprar papel, colocar no vidro, horrível. Então, esteja preparado, tenham essas salas realmente que permitam fazer os calls, fazer as chamadas, fazer salas e sempre disponíveis para todo mundo. Agora, toda a empresa tem que aderir. Não pode, por exemplo, a diretoria continua com sala fechada, o restante do pessoal não. Ou é para todo mundo ou não é. Só que vai ter um detalhe, você imagina o presidente da sua empresa tendo que falar um tema confidencial num espaço aberto, e é quase o dia inteiro. Complicado, né? Ou seja, vai ter que fazer home office ou vai para salas de reuniões. E aí acaba gerando o quê? Toda a diretoria, os cargos mais altos que lideram temas confidenciais, vão começar a fazer bloqueio dessas salas durante a semana toda. E eles têm a autoridade. Aí o restante da equipe fica sem sala e gera uma complicação. Então, você tem que fazer também um código de bons comportamentos, para que você inclua como reservar salas de reuniões, tipos de alimentos e quanto tempo pode ficar na geladeira, quem vai comer na empresa, quem não vai. O dress code, geralmente aquelas empresas que trabalhavam terno e gravata, está mudando e deixando, hoje tem gente trabalhando de bermuda. Não sou nada contra. Desde que cada coisa no seu lugar, o dia que você vai receber uma visita é um traje, o dia que você não vai pode ser um outro, mas a gente tem que ter bom senso, é bastante importante. Essas são algumas dicas. Eu anotei aqui, só ver se eu não esqueci de nada. Falamos então de TI, de telefonia, falamos de home office. Um outro ponto que eu ia me esquecendo. Por exemplo, se todos os funcionários têm laptop, você pode fazer com que tenha um assento livre realmente. Mas geralmente empresas têm ainda desktop para estagiários. E não dá certo você colocar todos os estagiários misturando departamentos numa área. Então, por isso que é legal um departamento ter uma área reservada para ele, porque ali o pessoal já pode se acertar dentro daquele departamento quem vem cada dia. Os chefes, quando quiserem reunião, vão ter que saber que não vai ter lugar para todo mundo. Então, isso é bastante importante. E outra coisa, uma vez que comece a implementar o home office e não ter assento para todo mundo, um risco que você tem é você chegar na empresa faltando 10 minutos para um conference call. E aí você chega lá, não tem nenhuma sala disponível. E aí você não consegue fazer em local aberto devido ao barulho. Então, você como funcionário, você tem que se reorganizar e se replanejar também para isso. Outra coisa que é bastante importante é que essa metodologia de home office facilita as mães, facilita as pessoas que de repente precisa levar o filho na escola, precisa ter um horário flexível. Tudo isso é um ponto bem interessante. Agora, barulho no departamento é uma das coisas que mais incomoda e vai ter que fazer um plano de bom comportamento para que tudo isso aconteça. Existem empresas que, quando elas implementam o assento livre, o espaço aberto, elas colocam algumas coisas para a qualidade de vida, como jogos, como ginástica, etc. Isso é um perigo devido ao barulho. E vai acontecer sempre de você estar focado no seu trabalho, chega uma pessoa para falar de um tema particular, ou alguma pessoa que viu uma viagem promocional e está do seu lado e desvirtua totalmente. Então as pessoas têm que ter o famoso simancol para poder todo mundo poder trabalhar em paz. E não vamos confundir invasão de privacidade com uma certa liberdade para você poder ter aí a transparência da sua empresa. Tudo isso tem que ser olhado com muita cautela. Falamos também de outra coisa que é importantíssimo lembrar, é que às vezes você vai ter que mudar a política, algumas políticas da sua empresa.
porque podem ter políticas que obriguem compras, por exemplo, a armazenar documentos por 4 anos, 3 anos, 5 anos. E aí, quando você faz espaço aberto, não tem onde guardar. Então, às vezes, algumas políticas necessitam ser alteradas, sim, para poder tudo isso se adequar. Outra coisa que é importantíssimo, a hora que você vai implementar o home office, vocês não têm noção do que vai aparecer de coisa que não tem onde colocar, inclusive a mobília antiga. E aí toda empresa faz o quê? Aluga um guarda-móveis, joga lá tudo que sobrou, troféus, livros, calculadoras, e vai para esse guarda-móveis, e vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que chega um ponto que ninguém sabe mais o que fazer com isso, e acaba incinerando, acaba fazendo qualquer coisa. Aí vem políticas da empresa também que não permite vender para funcionário, aí você não consegue vender no mercado. Então eu tenho uma recomendação. Tudo isso que sobrar, você pode fazer tipo um bazar interno e transformar isso em dinheiro para a empresa. Sobrou calculadora, máquina fotográfica, você faz um leilãozinho ali, entre os funcionários, mobília, cadeira. Às vezes tem móveis bons que sobram, mas como você muda tudo, isso acaba ficando disponível. E aí você vai vender no mercado e acaba pegando dinheiro nenhum por esses materiais. Que mais aqui? Salas de reuniões já falamos. Dress code comentamos, o free sitting, temas confidenciais, salas abertas, perda de foco. É isso aí, eu falei todos os temas. Eu espero que essas recomendações, a você que vai implementar o assento livre na sua empresa, sirva aí como um checklist, apenas para que você possa lembrar, não esquecer. E sucesso, porque esse caminho realmente não tem mais volta. Meu nome é Júlia Budi. Estratégias de compras, site www.estrategiasdecompras.com.br. Se você gostou, assina meu canal, dê um like e compartilha. Excelente semana para vocês. Obrigado.